Capítulo 99. A morte do ministro Umin deixou o general Leama nervoso. Será que meu príncipe realmente fez isso? Era uma pergunta desconfortável. Em circunstâncias diferentes, eu pensaria na estrangeira que transou com a esposa dele, mas ela não tem nada a ganhar com isso. Ninguém sabia de suas intenções com ela, exceto ele e eu, e como ainda estou vivo, não devo ter sido alvo. Além disso, como ela poderia ter ido de sua casa até aquela propriedade e voltado? Lodira levou horas e isso a esgotou tanto quanto o cavalo. Ele descartou o estrangeiro como suspeito com facilidade e sentou-se à sua mesa. De sua mesa, ele tirou um pedaço de pergaminho formal e, em seguida, sua pena e tinta foram aproximadas. O que ele tinha para escrever era simples: ao embaixador Tlaumo, que carrega a ordem natural em todas as coisas sob as leis do céu, envio saudações e informações para sua discrição. Ele então escreveu sobre a morte do mercador Tlaumo, conforme lhe foi contada. Com um pouco de sorte, ele enviará isso aos Tlaumo. A burocracia deles é pesada, mas é só uma questão de tempo. O general Leamon deixou a tinta secar, dobrou o documento, colocou seu selo e convocou um mensageiro. Agora minha vontade está feita. Mesmo que ela venha me buscar um dia, eu a terei matado. Foi uma sensação tão satisfatória que ele não conseguiu evitar ir aos banhos para se recompensar, e se sentiu tão bem quanto esperava pelo resto do dia. A condessa Lodira não fazia ideia de quanto tempo estava em seu quarto. Parecia uma eternidade. As gêmeas meio-elfas a visitavam de vez em quando para atender às suas necessidades, mas era dolorosamente claro para ela que seus aposentos luxuosos não eram de forma alguma opcionais. Os lençóis roxo-escuros e o colchão macio eram um conforto frio. Um conforto que não era aquecido pelos cobertores grossos que lhe eram fornecidos. Ela olhou para a bandeja de comida ao lado da cama. Comida melhor que ninguém de fora de uma casa real comeria, mas para ela, poderia muito bem estar podre: tomates frescos assados no fogo, um ensopado espesso feito da carne mais gorda e pão fresco e quente com um fio de manteiga e um cheiro forte de alho emanando dele. Parecia quase um pecado não comer, mas ela não conseguia. Simplesmente deitou-se na cama com as mãos cruzadas sobre a barriga e olhou para o teto de pedra. Eles não podem acreditar que eu fiz isso. Certamente meu Rasdi não acredita que eu tive algo a ver com isso? Ela imediatamente descartou a ideia, sabendo que isso aconteceria novamente mais tarde, pois já tinha acontecido uma dúzia de vezes. Ela podia ouvir os gritos pela cidade enquanto a notícia do massacre se espalhava. Ao virar o rosto para o lado para olhar pela janela, através da qual a luz do dia brilhava para acariciar seu local de descanso, ela sabia que deveria ter se sentido culpada, não pela morte do marido e de sua família, mas por seus verdadeiros sentimentos a respeito. Eu não deveria estar feliz por ele estar morto, mas eu estou livre. Ela olhou para a porta com o canto do olho, depois de volta para a janela. Meio livre, isto é, ela mordeu o lábio. Era tão errado o que eu queria. Por que tudo isso tinha que acontecer? Se Rajen tivesse declarado sua intenção quando éramos jovens, então talvez? Ela amaldiçoou os e que assombravam seus minutos silenciosos ainda mais do que amaldiçoou o marido cuja morte agora a tirava de um inferno e a colocava em outro. Ela mexeu no vestido que usava agora, embora fosse de fino acabamento, feito de seda verde sólida com fenda nas coxas, parecia extremamente confinante, como o próprio quarto. Ela buscou distração e pegou um livro de uma prateleira próxima, um romance popular sobre um herói viajante e uma escrava que ele havia adquirido. Foram presente de Sobela. A ex-escrava sempre brincara que era autora e que o livro era baseado em sua vida com o príncipe Rajen. A condessa tentou lê-lo, mas saber disso só a deprimia ainda mais. Sobela, se você estivesse aqui. Lodira se perdeu naquele pensamento inútil. O príncipe a havia mandado embora, e saber disso a aterrorizava. Mesmo que Sobela tivesse ido por vontade própria, mesmo que não houvesse escolha, parte de seu conforto nos braços do príncipe Rajen era a sensação de poder e segurança que ele exalava. Agora, ela olhava pela janela e se perguntava por que se sentia assim. Ela ainda se perguntava assim quando o príncipe entrou no quarto, com o rosto agoniado, contorcido. Ele se aproximou da cama dela, onde ela estava deitada, imóvel, e se ajoelhou. Suas mãos se ergueram e agarraram uma das dela. Ele a afastou de onde estava dobrada sobre a barriga dela, trazendo-a para perto,
e beijou as costas da mão dela. Lodge, minha Lodge. As pessoas pensam que você fez isso, mas eu sei que você não fez. Ela olhou para ele, seus olhos castanhos como piscinas brilhantes. Você sabe o quão pouco isso importa. Temos amigos o suficiente para que eu nunca seja acusada publicamente, mas minha vida como eu a conheci acabou. É tão idiota. Ele teria morrido em alguns anos, talvez 1 ou 2 meses, dada a idade dele. Por que eu o mataria? Exclamou ela com uma voz fraca e rachada. Eu não tinha nada a ganhar, mas isso não importa. Importa? Você terminou comigo, e eu terminei aqui. Minha família vai me fazer voltar para casa, e o que meu pai vai fazer? Lodira perguntou com pavor e lábios trêmulos. Meu único motivo para ele me casar com seu conselheiro era: bem, nossa cidade precisava desses laços, agora ninguém vai me querer, ou pelo menos aqueles que me querem, não vão confiar em mim. De que me serve como nobre agora? O príncipe Rasgen apertou a mão dela, e continuou apertando, repetidamente, acompanhando o ritmo das batidas do coração dela. Só fique comigo, deixe-me ficar aqui, um pouquinho, você poderia. Ela olhou com amargura, através dos lábios trêmulos. Se você se importa comigo, talvez pague alguém para se casar comigo? Um bom dote pode manter minha família sob controle, por favor. Rasgen não respondeu. Tudo o que ele fez foi continuar apertando a mão dela enquanto lutava como um cavaleiro errante em uma jornada, para encontrar algumas palavras valiosas para dizer a ela. Isso não te faz sentir culpa alguma? Nem um pouco? Perguntou Sobela, com dificuldade para entender o porquê da pergunta ou o que esperava ouvir da curiosa acompanhante com quem acabará dividindo um cavalo. Não, nenhuma. Nua deu de ombros. Eu não os forcei a ir à guerra, a buscar conflitos, a negociar vidas, não concebi os sonhos do príncipe Sado, nem o tornei inepto demais para convencê-los, também não forcei seu príncipe a se posicionar contra o amigo, nem suas cidades a rejeitá-lo. Vocês mesmos fizeram isso. Sou culpada de... Sobela ouviu a fria recitação da declaração de Nua sobre sua irresponsabilidade, apenas para sentir os primeiros sinais de choque quando sua escolta começou a declarar seus próprios delitos. Sou culpada de muitas coisas, coisas das quais nunca me imaginei capaz. Já tenho pecados suficientes para conviver, não preciso suportar os dos outros também. Sobela não conseguia pensar em nada para responder e se perguntava distraidamente: quanto tempo demora para minha carta chegar a Rasgen? Como ele responderá? Como ele está? Já escolheu uma noiva? Já está me dispensando? Ela virou a cabeça e olhou para trás, para a distância crescente entre ela e sua vida de relativa segurança. Não vai adiantar nada, disse Nua, com os olhos examinando o horizonte à frente, enquanto os pequenos ruídos dos cascos do cavalo espalhavam pequenas nuvens de poeira lá embaixo. Desculpe, o quê? Perguntou Sobela, virando-se para olhar o caminho à frente novamente. Não vai te fazer bem olhar para trás desse jeito, quero dizer, Nua falou com uma língua suave, e embora Sobela não pudesse ver o rosto de sua acompanhante, ela podia ouvir a ponta de tristeza subjacente a tudo. Pode parecer lindo, mas esse tipo de pensamento só tornará estes últimos dias amargos. Eu sei o que significa dizer adeus a alguém que você não está pronto para deixar ir. E posso te dizer por experiência própria que você não quer ficar remoendo isso. Sobela absorveu aquele conselho inesperado e então olhou para a frente. A cabeça de Nua não se moveu, ela permaneceu tão rígida e severa quanto Sobela esperava, mas o conselho que lhe fora transmitido não se encaixava. Seria justo dizer que ela sentiu o conflito martelando em sua mente por um bom tempo, à medida que o dia avançava. Nua sentiu o toque chegar inesperadamente, o queixo de Sobela deslizando para frente sobre o ombro blindado de Nua e pousando ali. Sobela? Nua ergueu uma sobrancelha dourada. A elfa demoníaca esfregou o chifre na lateral da cabeça, contra o maxilar de Nua. Um sorriso cúmplice se formou em seus lábios enquanto demonstrava aquele pequeno afeto físico e apertava a cintura de Nua com mais força. Eu estava pensando em algo muito legal sobre você, disse Sobela generosamente, aconchegando-se um pouco mais perto dela. Bem, isso é bom, eu acho, respondeu Nua, perplexa. É por isso que você está esfregando seu osso de chifre no meu rosto? Era difícil para ela reprimir o desconforto ou a diversão, e Sobela claramente percebeu.
A mulher elfa demônio removeu sua proximidade desconfortável e respondeu: sim, é que percebi que você não gosta muito de crueldade. Tenho certeza de que não é segredo para você que conversamos com alguns de seus escravos depois que você voltou viva, e, claro, vimos o que sobrou do homem que enfureceu minha companheira e destruiu minha vida. Você pode fazer coisas cruéis, mas teve que aprender. Dada a escolha, você é meio doce. Na verdade, um sorriso tímido se formou no rosto de Sobela. Isso é um grande alívio para mim, se quer saber a verdade. Nua bufou. Que fofo, não sou chamada assim há não sei quantos anos. Com a conversa interrompida, Nua sentiu sua companheira ficar completamente rígida ao chegarem ao topo de uma colina baixa e avistarem as grandes terras abertas ao longe. À sua frente, a estrada chegava a um único forte de pedra. Ali está, o lugar que chamamos de Passo do Penitente. Chamar o local de forte era quase uma zombaria do termo. Não havia, na verdade, nenhuma muralha, apenas uma série de pontos de referência que levavam a uma grande construção construída com grandes blocos megalíticos de pedra vermelha. Em torno de vários pontos, vários homens-fera observavam com tédio as terras a leste. Por que eles chamam assim? Perguntou Nua, observando a vasta planície aberta à sua frente. Por quê? Sobela engasgou, com a voz presa na garganta, e fez tudo o que pôde para não chorar, pressionando a testa contra os fios dourados que caíam em cascata pela nuca de Nua, porque aqueles que chegam tão longe, aquele lugar, se arrependem de ter nascido. Sim, suponho que sim, disse Nua, em voz baixa, enquanto analisava a zombaria. Entendo, eles estão confiantes de que ninguém invadirá. Então tudo o que tem é um local de processamento de sacrifícios para enviar para o oeste, nenhum forte, na verdade, apenas alguns burocratas. Vou ter que me lembrar disso. Será uma informação útil daqui a uns 8 anos, quando eu voltar para cá. A confiança dos fracos que se acham os fortes. Apesar do estado de desânimo de Sobela, Nua observou as obras do poderoso Tlaumo e não sentiu desespero, apenas ânsia. Os homens-urso caminhavam preguiçosamente, passando o tempo e observando entediados e indiferentes além da fronteira. Uma das mãos levou-se às suas facas, acariciando-as com dedos trêmulos enquanto contava todas as maneiras que conhecia para matá-los. Ela foi arrancada de seu devaneio quando Sobela falou. Está na hora. Sobela gemeu e estendeu a mão para trás, para dentro da mochila pendurada na lateral do cavalo. Ela puxou uma manta branca com nada além de um buraco para a cabeça passar, e a puxou sobre si. Na frente e atrás, havia o emblema de um dente pingando sangue, o estandarte do Deus Imperador. Para que saibam a quem ela pertence, Nua sentiu o desgosto crescer dentro dela novamente. Por um momento, hesitou em aceitar a oferta de Sobela. Por favor. Sobela articulou e estendeu a mão para colocar uma igual à sua entre as pernas de Nua, de modo que cobrisse o cavalo e a sela. Por favor. Ela articulou novamente, com a pronúncia mais pesada do que antes. Nua finalmente assentiu e o agarrou, jogando rapidamente sobre si mesma, como Sobela acabará de fazer. Fez uma careta ao fazê-lo, mas manteve-o longe dos olhos de Sobela, não querendo sobrecarregá-la com algo pior do que já havia sofrido. Antes de incitar seu cavalo a avançar novamente, Nua se virou e tocou a bochecha roxa escura de Sobela com o toque da mão que a xingava. Você representa Pazen, e o príncipe Rajen, lembre-se disso, e se isso não ajudar, enquanto eu estiver com você, você estará segura. Sobela deu um sorriso frágil e trêmulo e se forçou a se endireitar. Seu aperto na cintura de Nua relaxou e deixou de ser um abraço completo. Em vez disso, eram apenas duas mãos repousando levemente na base das coxas de Nua. Sobela fungou longa e profundamente. Depois assentiu bruscamente. Vá, estou pronta. Nua bateu levemente os calcanhares nos flancos escuros do cavalo, e o passo lento se transformou em um trote digno que chamou a atenção dos homens-fera na fronteira. Eles se posicionaram apressadamente, alinhando-se em fileiras duplas perto de dois grandes postes de madeira. Nua franziu a testa. Homens-urso pretos e marrons, e no final, um grande homem-panda. Todos estavam eretos, elevando-se sobre ela. À medida que o cavalo se aproximava, Nua entendeu por que um caro cavalo de guerra estava sendo usado. Nada menos que um cavalo de guerra estaria disposto a dar um passo à frente, pensou ela, e cerrou os dentes. Finalmente, alguns metros antes do caminho aberto entre as duas fileiras,
ela viu um grande jugo de madeira erguido acima, no início e no fim da fileira. Sem mais nada a fazer, Nua seguiu em frente, encarando os olhares vorazes e quase lascivos, não com medo, mas com um olhar faminto próprio. Você está com fome, parceira? Perguntou Yersin. Diga uma palavra, e eu comerei primeiro, depois você pode vir à minha casa e se deliciar com o que preparei para você. Obrigada, mas não há nada tão saboroso quanto a morte que você mesmo faz, respondeu Nua, e ela praticamente podia sentir seu aceno de concordância dentro de seu reino. Pelo menos eles ficaram surpresos ao ver o olhar faminto nos olhos da elfa que brilhavam com uma luz dourada muito fraca. Ela passou para o outro lado, sob o jugo, e parou o cavalo diante do homem-panda. De perto, ela pôde ver que ele usava apenas um único distintivo com um dente vermelho e um dente de ouro, cuja base era encimada por uma coroa branca. Você é a comandante? Perguntou Nua retoricamente, enquanto balançava a cabeça para trás, em direção a Sobela. Eu sou a escolta, vou levar esta ao imperador como tributo. O homem-panda estendeu sua enorme pata. Que legal, uma elfa-demônio, ouvi dizer que elas são completamente suculentas. Ele lambeu os lábios, mas aquelas elfas da floresta são quase tão boas de comer. Que tal você nos deixar levá-la para dentro? E você se junta a nós para jantar aqui? Nua observou os cantos da boca dele se retraírem e a palma da mão subir e abrir, oferecida a ela como se estivesse lhe concedendo uma grande gentileza. Medo, Sobela sentiu invadir-lhe o corpo como uma inundação estrondosa desde o momento em que viu o primeiro homem-fera, os homens-urso com garras longas, pelo espesso e um olhar faminto em olhos redondos. Sua respiração acelerou e ela se agarrou com mais força à sua escolta, os braços envolvendo a cintura esbelta de Nua com toda a força possível. Os guardas homens-urso sentiram seu medo. Saborearam-no e lamberam os lábios como se a atormentassem quando ela olhou por cima do ombro de sua escolta. Ela sentiu seu corpo tentar se encolher para se esconder, o calor de sua escolta sendo a única coisa que lhe dava coragem. E assim foi até chegarem ao fim. Confrontada com a fera predadora, Nua pareceu completamente perplexa, não mais do que estivera ao confrontar o urso em sua primeira noite juntos. Na verdade, sentiu algo diferente vindo de sua escolta, algo totalmente inesperado. Desprezo. Nua mantinha a cabeça erguida e olhava com desdém para o homem-urso de cima de seu cavalo, como alguns lordes olhavam para mendigos na rua. A capitã Aivenor, do grande império do Deus Único, carregando o tributo ao imperador Tlaumo como um favor aos seus anfitriões em Pazem. Não tem tempo para a companhia de camponeses, disse ela, e casualmente enfiou a mão na cela para retirar a carta do príncipe. Nua entregou o documento ao homem-panda, que a encarou como se ela fosse uma criatura estranha e desconhecida. Entorpecido de raiva ou descrença, ele, mesmo assim, pegou a carta. Nua o encarou com uma calma gélida, os olhos dourados pulsando como corações gêmeos batendo. À medida que suas palavras penetravam em sua cabeça dura, seus olhos se encheram de raiva. Cuidado, carne, ou vou descobrir se você tem um gosto tão bom quanto fala. Talvez eu comece com essa língua insolente. O homem-panda estalou os nós dos dedos com uma flexão das mãos em forma de garras. A mão de Nua foi suavemente até sua adaga com cabo de osso. Nunca tive nenhuma reclamação sobre meu sabor, mas tendo provado um de seus primos idiotas do outro lado da fronteira há apenas 1 ou 2 dias, aposto que você tem um gosto melhor do que eu. Nua então deu uma longa, lenta e quase sensual lambida nos lábios e encarou o homem-panda de cima do seu cavalo como se ele fosse uma presa fresca esperando para ser devorada. De todos os maus começos para cruzar a fronteira, este é talvez o segundo pior que imaginei. Pensou Sobela enquanto os dois se encaravam.